Os gritos agoniados de uma mulher ecoaram na rua escura, vindo de uma casa no final do quarteirão. De repente, assim como começaram, os gritos silenciaram. A rua de terra, no interior da Inglaterra, tinha casas simples, habitadas pelos trabalhadores de uma fábrica próxima, e ninguém pareceu dar atenção aos gritos de súplica de Mary. Seus vizinhos tinham se acostumado com os gritos que nas últimas semanas vinham acontecendo com cada vez mais frequência. Desde sua última gravidez, Mary Toft vinha apresentando um quadro intrigante e macabro. De tempos em tempos, ela entrava em trabalho de parto e dava à luz a... Para saber, vocês vão precisar continuar comigo neste episódio. Ficaram curiosos? Então vem comigo que hoje, no episódio bônus de Enredei de Páscoa, exploraremos um caso que mistura mistério e espanto. A história de Mary Toft intrigou a Inglaterra do século XVIII e continua a despertar curiosidade até os dias de hoje. Preparem-se para uma viagem no tempo onde ciência e superstição se chocam. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Oi, gente! Bem-vindos ao Enredei, o podcast que traz histórias policiais de ficção adaptadas e narradas em um estilo de true crime, e algumas histórias de crimes reais, como neste episódio bônus de comemoração da Páscoa. A história de hoje é uma história real que aconteceu no século XVIII na Inglaterra e envolveu a comunidade médica, o rei da Inglaterra, a imprensa da época e a todos que tomaram conhecimento deste caso desde 1726 até hoje. Dito isso, vamos a alguns recados rápidos. O crime descrito neste episódio é real e as informações foram obtidas em diferentes fontes na internet. Vou colocar os principais links consultados na descrição do episódio e no site enredeipodcast.com.br. Recados dados, bora pra história! Mary Toft era uma camponesa jovem e simples de Surrey, Inglaterra. Ela era casada, tinha 3 filhos e em 1726 estava grávida pela 4ª vez. Tudo parecia bem até que ela começou a sentir dores que com o passar do tempo foram ficando insuportáveis. À medida que a gravidez avançava, os sintomas atípicos pioraram e a impediram de realizar suas tarefas diárias. Ela mal conseguia ficar de pé e precisou contar com a ajuda de seu marido e da sogra em tempo integral. Mal sabia Mary que seu nome entraria para a história de uma maneira tão inusitada quanto a que eu vou contar com mais detalhes para vocês. Porque sim, gente, essa é uma história real e apesar de causar um grande estranhamento, também gera perplexidade. Voltando para a história, a sogra de Mary era parteira, o que era uma ajuda a mais para a família, que estava passando por essa gravidez difícil e estranha. Todos estavam preocupados com a mãe e o bebê, e em permanente estado de vigília. Surpreendentemente, algum tempo depois dos sintomas atípicos deixarem Mary acamada, ela entrou em trabalho de parto e deu à luz. E vocês estão sentados? Mary deu à luz a pequenos coelhos. Gente, isso mesmo. Mais do que nojo, o espanto foi a emoção que dominou os moradores locais, e principalmente o médico da pequena cidade, chamado John Howard, que testemunhou o fenômeno e rapidamente compartilhou a notícia com a comunidade médica de Londres, desencadeando uma onda de curiosidade e perplexidade. A vida de Mary virou de cabeça para baixo, com a imprensa dia e noite em seu encalço. Tentando entender e aplacar a curiosidade dos ingleses, queriam saber mais sobre a moça que dava à luz a coelhos. Os médicos também estavam em polvorosa. Além do médico da cidade, outros médicos mais renomados estavam interessados no caso. A notícia sobre os partos de coelho chegou aos ouvidos do rei George I, que, ainda mais intrigado, enviou seu médico particular, Nathaniel St. André, para investigar.
Hoje em dia, uma história assim levantaria muitas suspeitas logo de início. Mas para quem está pensando, ai gente, impossível alguém acreditar que os partos podiam ser reais. Lembrem-se da comoção que a grávida de Taubaté gerou no Brasil não faz tanto tempo assim. Muita gente desconfiou, mas muito mais gente acreditou que aquela mulher estava esperando quadrigêmeos e que a enorme barriga que ela ostentava era real. Imagine naquele tempo, no século XVIII. A medicina ainda era muito questionada. Não havia tanta pesquisa e muito menos exames elaborados ou menos invasivos. Os médicos tinham de contar com os exames de toque e cirurgias perigosas para investigar os casos e tentar dar um diagnóstico melhor. Mary foi levada imediatamente a Londres, onde exames por outros médicos foram realizados. A confirmação inicial da história pelo médico real só deixou Mary ainda mais famosa, transformando-a em uma celebridade improvável. O cirurgião real Cyriacus Allers, esse nome é difícil, desconfiado, ameaçou realizar uma cirurgia invasiva, suspeitando de uma farsa. Essa suspeita levou à revelação chocante que estava por vir. Mary, pressionada pelo medo de passar por uma cirurgia perigosa e dolorosa, confessou a farsa. Com a ajuda de seu marido e de sua sogra, os pedaços de coelho eram inseridos em seu canal vaginal, que após pouco tempo e de forma dolorosa eram expelidos, dando a impressão de um parto. Era uma fraude elaborada, que teve um impacto imediato e devastador para a credibilidade médica da época. Os médicos que tinham se envolvido e visto no caso a oportunidade de ganhar prestígio e renome com uma descoberta tão extraordinária, viram suas reputações questionadas e foram alvo de zombarias públicas, com peças inspiradas na história e também pinturas e desenhos satíricos publicados em jornais. O Dr. John Howard, o primeiro médico que viu Mary dar à luz a coelhos e que havia publicado um panfleto sobre o caso, com mais de 40 páginas, intitulado Uma breve narração sobre o extraordinário parto de coelhos, viu sua reputação arruinada. O episódio se tornou uma lição sobre as vulnerabilidades da ciência da época. A medicina estava em um estágio de desenvolvimento onde muitas práticas e conceitos modernos ainda não estavam estabelecidos. O alto grau de superstição e a falta de conhecimento científico rigoroso levavam os médicos a serem mais crédulos diante de fenômenos inexplicáveis, como o que pareceram testemunhar na casa de Mary Toft e depois no palácio do rei inglês. Após a confissão, Mary sofreu bastante com as consequências de sua enganação. Ela foi julgada e condenada por fraude, indo para a prisão por alguns anos, mas foi libertada pouco depois que a história foi sendo esquecida na Inglaterra. Até hoje, não se sabe ao certo porque ela sustentou essa mentira difícil e elaborada, e tampouco como a comunidade científica demorou tanto tempo para descobrir a farsa. Mary Toft viveu até os 62 anos, e sua história permanece na memória coletiva dos ingleses como um exemplo de engano e credulidade. Como a história da grávida de Taubaté, que também virou sinônimo de farsa por um tempo aqui no Brasil. É claro que durante os anos, diferentes teorias foram levantadas sobre o porquê de Mary ter criado esta farsa. A maioria acredita que Mary estava passando por um período de depressão, e essa foi sua maneira de chamar a atenção. Outros acreditam que Mary tinha uma obsessão por ser famosa, e assim conseguiu acalmar seu ego. Mas o que espanta a maioria que tem contato com esta história é pensar no porquê de médicos renomados terem acreditado e confirmado a história de Mary. Uma das teorias que eu fiquei sabendo e que pareceu fazer algum sentido foi a de que os médicos na época acreditavam que a psique feminina podia influenciar diretamente no feto. Ou seja, o que as mulheres pensavam com mais intensidade durante a gravidez podia afetar o desenvolvimento e formação do bebê. Essa teoria era encabeçada por uma linha de pensamento que investigava a relação que parecia existir entre os pensamentos, ou podemos dizer a força de sugestão dos pensamentos, de futuras mães, como por exemplo o desejo incontrolável por determinado tipo de alimento que afetariam a formação do feto, e que naquela época eram confirmadas através de provas, entre muitas aspas, como manchas na pele com formato de determinado alimento, ou até mesmo com o formato de um animal que de repente invadiu os pensamentos e imaginação de mulheres grávidas.
No caso extremo de Mary, para os médicos, foi a comprovação de que os pensamentos podiam afetar até mesmo a anatomia do feto, transformando-o em coelhos. Era a comprovação de uma teoria que tinha muitos defensores. E assim teve o apoio de médicos renomados, animados com o que parecia confirmar um pensamento acadêmico. E vocês, gente, o que pensam? Será que a crendice que uma mulher grávida não deve passar vontade de determinada comida porque o bebê vai nascer com cara dessa comida vem dessa história de Mary Toft? Se você é mãe, conta pra mim se durante a gravidez teve algum desejo estranho e fez saírem no meio da noite para atender sua vontade. Ou você, marido, companheiro, companheira, tem alguma história boa para compartilhar comigo? Deixa nos comentários, eu estou curiosa para saber mais de vocês. De qualquer forma, eu não encontrei informações que comprovem ou desmintam totalmente nenhuma teoria relacionada ao caso. Ele permanece um mistério, e quando minha filha me contou sobre ele, eu não pude deixar de pensar que era um tema intrigante para o Enredei, e perfeito para o episódio de Páscoa. Se alguma médica estiver ouvindo o podcast e já tiver ouvido falar do caso na faculdade, por favor, deixe um comentário e conta mais pra gente também. Uma feliz Páscoa a todos! Obrigada a você que ficou até aqui comigo. Espero que tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais nos próximos episódios de Enredei. Lembrem-se que este é um caso real sobre Mary Toft, nascida e criada em Surrey, Inglaterra, no século XVIII, e que obviamente enganou muita gente naquela época. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste nas suas redes sociais ou envie-o diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder também, avalie e apoie para que eu possa trazer episódios com mais frequência e comece a criar conteúdos exclusivos. Vocês encontram todas as informações na descrição do episódio e também no site enredeipodcast.com.br. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história.